Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja na casa de vocês. Hoje eu quero dar continuidade ao que eu estava falando no vídeo anterior sobre a queda de Adão e Eva. Eu falei a respeito, no vídeo anterior do foco, do pecado, aquilo que agrada aos seus olhos e o diabo está vigiando. Aí hoje eu quero dar continuidade falando a respeito do versículo 6 em diante, que no Gênesis 3, capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui eu quero dar ênfase, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Quando Adão comeu do fruto, ele sabia o que estava fazendo? Com certeza sabia, porque eu duvido que Deus tenha colocado todos os frutos do mesmo formato. Então, ele provavelmente viu que aquele formato daquele fruto era do fruto que ele não poderia comer. Mas o que ele fez? Comeu. Então, aqui, que eu acho assim de suma importância, que Adão fez uma escolha entre a ordem de Deus e ao desejo da mulher. O que ele escolheu? O que ele pesou que foi mais importante para ele? O que a mulher queria. Então ele foi e comeu do fruto que a mulher lhe entregou, mesmo sabendo que Deus disse que não era para comer. Adão, a gente lendo desde o início, Adão recebeu ordem direta do Senhor para não comer do fruto. A mulher, a gente não sabe se foi ordem direta, não mostra se Deus falou diretamente com ela e disse que não era para comer do fruto. Isso então, mas também isso não vem ao caso. Mas Adão, nós temos certeza, ele recebeu ordem direta de Deus, não coma do fruto. Independente de Deus ter explicado o motivo para não comer do fruto, ele tinha que ter confiado no Pai e ter obedecido. Se Deus falou não coma, é porque tem algum problema. E Adão aqui, a gente viu que ele escolheu a mulher. Quantas vezes em nossas vidas que a gente escolhe aquilo que nos agrada no lugar de Deus? Não é nenhuma nem duas. Se você for analisar o seu dia a dia, o seu mês, o seu ano, você vai ver que diversas vezes você colocou aquilo que você queria acima da vontade de Deus. Isso a gente faz constantemente. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Qual é o nosso foco? Quem é mais importante? O que nós queremos? Se nós queremos alcançar a vida eterna, se o nosso foco é Jesus, está na hora da gente parar de colocar outras coisas na frente de Deus. Então, aqui Adão escolheu a mulher. E, infelizmente, hoje em dia, você vê muito disso. Vê muito das pessoas escolhendo. Às vezes a esposa escolhe o marido no lugar de Deus. O marido escolhe a esposa no lugar de Deus. O casal escolhe os filhos no lugar de Deus. Isso acontece demais. Isso é constante. E a gente olhando aqui no versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Aqui a gente já consegue entender que quando nós pecamos, o que a gente quer fazer? Esconder o nosso pecado. Se a gente deseja esconder dos outros, isso significa que não está correto. Porque se aquilo tá legal, se aquilo tá bonito, o que o nosso coração nos manda fazer? Vamos mostrar. Mas se a gente está escondendo, aí já abre um ponto de interrogação. Se eu estou escondendo por quê? Porque tem algo errado, algo que me envergonha, não é? Mas você pode esconder dos outros, mas de Deus você não consegue esconder. Aqui, Deus sabia do pecado deles. Deus conhece tudo, sabe de tudo. Mas mesmo assim, Deus o procurou. Deus procurou Adão, Deus procurou Eva. Mesmo após a queda deles, Deus estava no mesmo local esperando.
Deus foi para o local de encontro. O que nós podemos aprender com isso? Que mesmo que a gente peque, se a gente se arrepender, Deus está no mesmo local, nos esperando para nos perdoar. E quando eu digo se arrepender, é arrependimento genuíno. Um arrependimento assim que, se eu me arrependi de tal ato, eu vou desviar daquilo, eu não vou mais cometer aquilo intencionalmente, eu não quero mais aquilo para minha vida. Isso é um arrependimento, porque se eu não evitar aquilo, se eu não fugir daquilo, é apenas um remorso. Fiquei chateado ali, fiquei com remorso de estar fazendo tal coisa, mas na primeira oportunidade eu vou e faço. Novamente, isso é remorso. Agora, um arrependimento genuíno, eu fiquei chateado, me humilhei diante de Deus, pedi perdão e não quero fazer mais. Então, eu estou fugindo disso, não quero nunca mais fazer aquilo. Então, a gente vê que Deus está com os braços abertos, apesar do nosso pecado, nos esperando para o arrependimento. Ele não nos dá as costas, apesar de pecarmos. E aqui também vai ter um ponto de interrogação sempre para a gente, né? Porque Deus estava ali, apesar deles terem pecado. E agora a gente se pergunta, e se eles tivessem confessado o pecado deles? Tivesse pedido perdão pelo pecado deles? Será que a história não seria diferente? Será que Deus não teria perdoado ambos? E deixado eles continuar no jardim do Éden, continuar com a vida deles? Será que Deus não teria mudado a história? Uma coisa que não queremos saber, ou se conseguimos perseverar até o final e irmos para o reino de Deus, quem sabe lá a gente perguntando, a gente tem a resposta, não é? Mas aqui eu acredito que sim, que se tivessem confessado, porque Deus deu a oportunidade. Deus poderia nem ter ido para lá. Ah, pecaram, então deixa. Destruo eles, acabo com eles, expulso eles do jardim do Éden, poderia ter feito qualquer coisa. Mas Deus foi até lá. E Deus os cobriu com a pele de um animal. Então ali a gente já pode ver o primeiro sacrifício sendo feito pelo pecado do homem. Um primeiro animal foi sacrificado para esconder o pecado do homem. Então ali já começa o simbolismo do que iria vir depois, porque Deus sabia que eles iriam cair, Deus sabia que eles iriam pecar, mas Deus já tinha um plano perfeito para a remissão de nossos pecados no futuro. E aí, continuando a história, Deus perguntando o que cada um fez. Deus acusou a Eva acusou a serpente. Ou seja, eles cometeram o pecado, eles erraram e não assumiram o erro deles. O que eles fizeram? O que foi mais fácil para eles? Adão, mas foi a mulher que o Senhor me deu, que trouxe o fruto. Mas ele conhecia o fruto. Ele sabia que o fruto não poderia comer. Então foi desculpa furada, ele não assumiu o erro dele. A mesma coisa a Eva, mas foi a serpente que me enganou. Mas enganou por quê? Porque ela desejou ser enganada, porque ela cobiçou aquilo que não poderia cobiçar. Então, ela permitiu ser enganada. Uma coisa que a gente tem que entender, que o diabo não nos força a pecar. Ele não vem com uma arma na nossa cabeça, comete esse pecado. É nós que damos brecha, é nós que damos a opção dele vir trazer o pecado à nossa frente para a gente pecar. Porque se a gente não desejasse tal coisa, quando ele mostrasse para a gente, que a gente ia fazer das costas sair, não ia querer. Mas o desejo do nosso coração fez a gente focar naquilo que estava errado. Aí o diabo só veio e mostrou, e o que a gente fez? Pecou. Então, aqui eles fugiram da responsabilidade deles e permitiram que um fosse induzindo o outro. Ninguém foi forçado a nada. Nós não somos forçados a pecar. A gente peca porque a gente deseja. Então aqui, se cada um tivesse assumindo o seu pecado, se cada um tivesse tido o seu arrependimento, hoje, será que a nossa história não seria diferente? Não sei se hoje estaríamos aqui, né? Se todos nós estaríamos aqui, porque se a história se fosse diferente, não sei, teria
ele se multiplicado e vivendo eternamente na terra, não sei como é que nós vamos saber. Quem sabe depois a gente consiga a resposta se formos para o céu. Mas quanta coisa não teria sido diferente? Quantas almas não estariam hoje no inferno se isso aqui não tivesse sido diferente? Porque as pessoas acreditando ou não, o inferno existe. Há almas queimando no inferno. Existe sim uma certa polêmica. Alguns dizem que o inferno ainda não está ativo, ainda não está queimando, que as pessoas estão dormindo e pronto, não está acontecendo nada. Mas há outros, né, outra vertente que diz que o céu e o inferno estão funcionando. Então as pessoas que pecaram estão no inferno, sendo queimados pelo fogo. Alguns dizem que o inferno é apenas a ausência de Deus. Mas seja o que for, o inferno eu não quero saber, não quero conhecer, não preciso saber dos detalhes. Eu quero conhecer o reino de Deus. O meu foco é o reino de Deus. Seja o que for, se o inferno está ativo hoje ou não está ativo, ele existe. Se ele for ficar ativo só depois, por um tempo, não importa, ele existe. E é que a gente também conhece pela Bíblia que após o inferno teremos o lago de fogo que vai ficar eternamente. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para minha família. Então eu foco em Jesus. Eu procuro desviar do pecado. Eu procuro conhecer a verdade de Deus, lendo a palavra dele para desviar do pecado. Ah, mas você vai, Cristiane, sempre conhecer a verdade, lendo tudo, ter todo o entendimento? Eu procuro fazer o meu melhor. Eu procuro, quando começar a ler a palavra, pedir para que o Espírito Santo me guie na palavra do Senhor, para que o Espírito Santo me revele a verdade. Então, se a gente for ver, por exemplo, só aqui no capítulo 3, em alguns versículos, quanta verdade Deus nos trouxe, quanta revelação, quanto ensinamento não tivemos aqui. Então, não leia a palavra correndo, sente e medite. Medite na palavra. Peça ao Espírito Santo para te guiar. Talvez hoje você não escute o que o Espírito Santo diz. Talvez hoje você não veja a revelação, mas persista. Vai lendo. Lê 500 vezes se for necessário aquele capítulo, mas vai indo. Vai, como se diz assim, saboreando aquela palavra, até você ter algum entendimento dela. Talvez você não tenha o entendimento completo, porque não seja o momento para ter o entendimento completo, mas o necessário, o principal, você já vai buscando. Então, cada dia você vai aprendendo mais. Por exemplo, aqui a respeito de Adão e Eva, até pouco tempo atrás, eu não tinha me tocado que apesar do pecado de todos eles, dos dois, de ambos, Deus estava no mesmo local de encontro. Ele estava ali aguardando eles. Isso aqui foi num debate familiar entre eu, meu marido e meu filho, a gente conversando. Meu filho veio com isso, incrementou, sabe? Outras coisas o Espírito Santo foi mostrando. E é para mim, então, alguns aspectos aqui o Espírito Santo foi me ensinando. Outro, em debate, foi meu filho que trouxe, porque ele, na leitura dele, o Espírito Santo mostrou outro assunto, outro ponto importante. Então, é interessante, além de você ler, sente com a tua família e converse sobre aquele capítulo, porque às vezes o Espírito Santo trouxe um entendimento, uma revelação ali para uma revelação para outra. Quando vocês juntam, fica uma revelação maravilhosa. Vocês vê detalhes maravilhosos da Bíblia, muito ensinamento. Então leiam, é gostoso quando você começa a ler, começa a entender, a compreender. Então não percam essa oportunidade. Vão aprendendo com o Senhor, porque foram vários homens que escreveram a Bíblia, mas todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, nós temos um livro que foi escrito por Deus, utilizando mãos humanas. Então Deus fala conosco através da palavra, e cada momento da nossa história, Ele nos traz uma revelação. Por quê? Porque nós temos fase de crescimento, e cada fase de crescimento Ele nos mostra uma verdade. Quando você está preparado para ouvir aquela verdade, você vai enxergar. Isso é amadurecimento espiritual. Busque esse amadurecimento espiritual para que você não abra brecha para o inimigo te ajudar a pecar. Deus abençoe vocês.